aqui, se reunia, discutia as ideias de jogos, coisas assim. E só uns 6 meses depois que a gente chamou mais os artistas, chamou o Paulo, e aí começou a pegar sério o trabalho. Veio com essa ideia em termos de, a gente começou com uma cabeça um pouco mais transmídia, sem muita esperança / oportunidade no cenário de jogos do brasileiro, assim, mas isso foi uma coisa que foi uma questão que foi amadurecendo pra gente ao longo da faculdade. E quando a gente saiu, a gente decidiu que ia juntar um grupo para fazer as coisas, e a gente tentou mais de uma vez, inclusive com outras pessoas. Mas assim, sempre tiveram pessoas que estavam na pauta principal, assim, que foi o Nicolas, que eu conheci, que fez engenharia na realidade, né, fez desenho industrial. E a gente conseguiu juntar um grupo, que foi uma coisa muito oportuna, assim, muita sorte, eu acho, misturado com não parar de tentar 40 vezes. Assim. Aí a gente formou o grupo, eventualmente. O nome Chimeric levou 1 milhão de anos pra gente conseguir chegar, porque foi uma batalha épica até a gente chegar na porcaria do nome da empresa. E é isso, todo mundo que está aqui, obviamente, quer trabalhar com jogos. E a gente está basicamente querendo correr atrás de um sonho nosso, enquanto a gente está podendo arriscar ainda, porque está todo mundo novo, todo mundo recém-formado. A gente não quer pensar, não, vamos tentar fazer um negócio nosso só quando a gente for mais velho. E aí, quando for mais velho, tá um com filho, tá outro com não sei o que, tá outro tá casado e tem que sustentar alguma coisa. E ninguém consegue arriscar nada. Então a gente acha que a melhor hora de você arriscar e tentar fazer alguma coisa sua é enquanto você pode arriscar à vontade. Como é que você acha que está esse cenário de jogo atualmente? Olha, o mundo inteiro tem crescido. Acho que arrisco dizer que o ápice já até passou, mas no Brasil nem chegou ainda. No Brasil nunca houve um momento melhor. Ainda tem muito pouco apoio para isso. Empresas, eu não conheço nenhuma outra empresa como a nossa, a nossa não é uma empresa, mas eu não conheço nenhum outro grupo com um trabalho próprio, focando no trabalho próprio, tentando produzir algo autoral realmente. Existem várias empresas de jogos no Brasil, mas nenhuma delas é de trabalho autoral. Todas elas fazem jogos para empresas, jogos sob encomenda, jogos de propaganda, etc. Certo, eu estou generalizando, existem empresas dessas, mas são pouquíssimas, comparado com o que poderia ser. E, claro, tem um motivo. É muito difícil fazer uma empresa de trabalho autoral. Quem trabalha com arte sabe disso. Desde que eles se popularizaram, principalmente de 2010 para cá com o Steam, só está melhorando. Está cada vez mais fácil colocar teu jogo na internet, tá cada vez mais fácil atingir as pessoas, e equipes muito pequenas, sem experiência, usando o Game Maker ou programas cada vez mais simples e intuitivos, estão permitindo gente que nunca fez um jogo na vida fazer um jogo em 6 meses e botar na internet e fazer um sucesso. E só tende a aumentar isso, porque os videogames novos estão incentivando isso, a própria Steam está incentivando isso cada vez mais. Então é uma coisa que está num cenário muito otimista. O mercado de jogo independente está surgindo agora num momento muito interessante da indústria, porque os jogos maiores, os chamados jogos AAA, que são jogos com alto orçamento, que estão no limiar da capacidade tecnológica do período. Os blockbusters dos jogos. Eles, conforme o investimento para fazer esse tipo de jogo cresce, o risco que você corre para fazer um jogo desse tem que ser minimizado. Nenhuma empresa vai colocar milhões de dólares para fazer um jogo sendo uma coisa altamente experimental e nova e podendo fracassar e perder todo esse investimento que ela fez. Então, você está tendo um momento que esses jogos AAA estão ficando muito conservadores. E aí você tem esse mercado indie aparecendo, criando jogos de uma complexidade técnica menor, porém com mecânicas novas. E eles estão chamando muita atenção e estão crescendo muito, principalmente com o começo da distribuição digital. A indústria de AAA já 4 anos consecutivos / blockbuster de cinema em número de venda. Não, acho que a primeira vez foi com Call of Duty, não sei exatamente qual, eu acho que foi em 2010. O custo de produção
do jogo está subindo muito, muito. E com isso, obviamente, que as pessoas que estão investindo no cenário não querem tanto risco. Então o que acontece? Eles começam a martelar muito em cima de franquias que já são estabelecidas, de gêneros de jogo que já são estabelecidos, e existem críticas dizendo que até você compra o mesmo jogo 1000 vezes nas sequências. Por que desse boom? O que está gerando esse boom, esse crescimento? Assim, tem algum motivo específico? Eu acho que é porque a internet está cada vez mais... A internet e a tecnologia está cada vez mais avançada. Então, os intermediários, produtores, desenvolvedores, assim, estão ficando cada vez mais obsoletos, assim, muitas áreas. Programas muito poderosos hoje em dia existem para você fazer um trabalho de qualidade. Se você tem uma certa formação acadêmica, uma certa prática, assim, você consegue fazer umas coisas muito boas e muito fáceis. Uma coisa interessante que aumenta a criação de jogos e de jogos independentes, as ferramentas, eu diria que as ferramentas para você criar jogos estão ficando cada vez mais acessíveis. Sempre existiu, desde o começo do videogame, pessoas fazendo jogos independentemente, mas agora isso vai crescendo conforme as ferramentas se tornam mais próximas e a pessoa consegue um nível de refinamento de qualidade maior. Que nem no cinema. O cinema já tem isso também, só que isso já começou um pouco antes do que nos jogos. O cinema você começa a ter produção independente a partir do momento que as ferramentas para você criar um filme começam a ficar mais acessíveis para o grande público. E para o jogo está acontecendo a mesma coisa agora. Você acha que essa divulgação de novas mídias, por exemplo, o pessoal usando muito celular na mão de todo mundo, tablet, essa não é banalização, né? Essa expansão da tecnologia influenciou o cenário de jogos? O cenário de jogos está influenciando essa mídia aí? Muito. Mobile, inclusive, foi uma das plataformas que deu propulsão aí para o cenário de jogos independentes, junto com o Steam, obviamente. Quando lançou o iPhone e começaram a lançar celulares com processadores mais potentes, você começou a ter até pela simplicidade, eu acho, da programação que foi escolhida para mobile, Java e C Sharp, essas coisas, as pessoas começaram a desenvolver muito para mobile, porque é um custo de produção baixo, não precisa de equipes muito grandes, e tem uma plataforma de fácil acesso, apesar dela comer uma parcela do rendimento bastante significativa. Então você viu coisas como o Angry Birds acontecendo, desenvolvedora finlandesa, né? Saindo do nada, do dia para a noite. Assim, não só isso. Mas você chegou num ponto onde você tem um mini computador no seu bolso que pode jogar qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de nível tecnológico. Isso ocasionou um boom também dos jogos mobile. O fato de ter muito mais pessoas jogando, só isso já ocasiona mudanças no desenvolvimento dos jogos. Você tem que ter jogos para pessoas que não têm tempo, você tem que ter jogos para pessoas que querem jogar durante 3 segundos enquanto esperam alguma coisa, né? Então, como você falou, o acelerômetro, essas outras inputs de tecnologia fazem os jogos mudarem e acompanharem o desenvolvimento. Estados surgindo como esse meio alternativo de você divulgar mídia e interagir, como se comunicar. E você vê isso, né? Os videogames novos hoje em dia, todos estão com um plano para inserir tablets como controles alternativos, como formas de comunicação alternativas. E é claro que isso tem motivo. Essa é a evolução lógica. É isso que tem que estar acontecendo mesmo. E isso tem que ser levado em conta. Sempre que você estiver pensando em uma ideia nova, num projeto novo, envolvendo tecnologia e mídia,
você tem que levar em consideração que os tablets e smartphones e aparelhos móveis são o boom atual. E você tem que levar em consideração que você tem que ter uma opção móvel. O jogo mobile, ele está trazendo um impacto interessante, que ele é parte desse movimento de pessoas que não estão acostumadas a jogar videogame, começando a jogar jogos. Você vai no metrô hoje, você vê um monte de gente que... Você vê da cara que a pessoa provavelmente nunca jogou videogame na vida, ou jogou alguma coisa há muito tempo atrás, muito eventualmente, mas que não é um chamado jogador hardcore, como a gente fala dentro da indústria. E o cara tá lá jogando alguma coisa normalmente mais simples. E esse é um movimento que tem atraído muita gente. Os motivos que eu jogo no celular, por exemplo, são completamente diferentes dos motivos que eu jogo no computador, que também são diferentes do motivo que eu jogo no videogame. Geralmente eu jogo no videogame para jogar sozinho, ou jogar com os meus amigos localmente. No computador eu vou jogar com pessoas na internet, uma coisa mais social. E no celular eu vou jogar para passar o meu tempo. Então, às vezes eu não estou nem interessado em me divertir no celular, estou muito mais interessado em passar o tempo. Antigamente era limitado a cartucho, hardcore gamer, o cara criava um jogo e jogava. Atualmente já não é tanto assim, você tem novos estilos de mídia, novas plataformas de mídia, inclusive você vê a criação de jogos muito mais artísticos, jogos que não tem nem aquela tendência tanto de jogar, de passar uma fase, mas sim de aproveitar uma corrida. E assim, pra você, assim, na sua opinião, o que foi, né, o que é e o que vai ser o videogame, e qual a influência que ele está tendo no mundo, assim, se ele realmente está mudando, o conceito não mudou em nada, continua a mesma coisa? Antigamente, exatamente pelo fato da tecnologia não ser muito avançada, né, a diversidade de tipos de jogos era muito baixa. Mas hoje em dia, com esse nível de tecnologia que existe, você pode fazer jogos muito diferentes, tanto em foco quanto em nível artístico. Tipo, você pode ter um jogo de videogame com foco na arte, só porque ele é bonito, assim. Tem o Journey ou Flowers, assim. Mas ele continua sendo um jogo, né? Ele não vira uma obra de arte? Aí que tá, os jogos hoje em dia são muito... Eu acredito que os jogos sejam uma forma de expressão. Hoje em dia, você pode expressar uma ideia no jogo. Como qualquer tipo de obra de arte ou qualquer tipo de mídia, filme, alguma coisa assim. Então, eu acredito que ainda assim seja considerado um videogame, um jogo. Só que simplesmente expressando uma ideia diferente dos jogos de antigamente. E você acha que o videogame teve alguma influência no mundo, assim? Forma das pessoas verem o mundo, a forma das pessoas captarem as coisas, né? Você acha que o videogame chegou a influenciar ou... Bom, com certeza, né? Porque tem muitos pontos que ele influenciou, mas o mais óbvio é financeiramente. Hoje em dia a indústria de jogos é gigantesca, já passou bastante tempo. Isso já mudou a vida de muita gente, a visão de muita gente. Mas menos óbvio, os jogos como mídia de expressão cresceram muito, passam uma ideia de pensamento, de reflexão, como os filmes também passam. Então, sim, eu acredito que os jogos mudaram muita gente. Não, essa pergunta é bem difícil. Eu estaria mentindo se eu estivesse dizendo que eu sei o que vai acontecer. Mas o que eu posso falar é que, conforme vai passando os anos, assim, é bom destacar que a indústria de videogames é uma coisa muito recente, se você comparar com as outras mídias. É extremamente recente. E conforme ela vai evoluindo, as pessoas estão descobrindo o que ela é ainda, quais são os potenciais. Porque o videogame ele é uma forma de arte interativa. Então isso já é uma quebra muito grande com o que a gente estava acostumado como forma de mídia até então. Você não fica como receptor só de alguma coisa, você é agente naquela obra que você está experimentando. Então, uma coisa que você está acontecendo é que conforme são descobertas quais são as mecânicas que deixam o jogador motivado a jogar aquele jogo,
essas mecânicas elas estão começando a ser usadas em outras coisas que não são jogos, que é o que se chama gamification. Tem um monte de gente que está escrevendo sobre isso, e tem um monte de publicitário querendo usar isso, por exemplo, e a grande maioria usa de uma maneira muito ruim, não entende direito o conceito, mas é uma coisa que a gente está descobrindo ainda o que é. Você tem esse movimento que é o que você falou, de você pegar mecânicas de jogo, coisas como recompensa por esforço, etc. E você aplica isso em coisas que não são jogos. Você, por exemplo, a coisa do comentário do YouTube, que você tem o número de like que você dá e o comentário fica no topo, isso criou um jogo, posso chamar de um jogo dentro do YouTube, que a pessoa tenta escrever um comentário para ficar no topo. Isso é um jogo. Isso na cabeça da pessoa é um jogo. Ela tem um objetivo ali, e ela tem um desafio, e ela vê se ela consegue ou não, e ela tem a recompensa de ver o comentário. Mistura. Eu acho que o videogame está tomando tudo, realmente. Tudo eventualmente vai ter um jogo em algum lugar. Eu acho que vai chegar um momento que você vai chegar na tua geladeira e vai ter um Tetrisinho idiota por algum motivo que alguém pensou em colocar, e vai ter alguém para jogar. Isso que é mais estranho. Olha, eu não sei se o Rafael mencionou essa palavra, isso foi uma palavra muito presente durante os nossos últimos 4 projetos de faculdade, quando a gente ainda estava estudando, chama ubiquidade. Ubiquidade significa você ter um aparelho, e vários aparelhos na realidade conectados, e você não ter um centro, assim, como é que eu diria, um centro de operações, assim, né? Nenhum aparelho é mais importante que o outro, e você está sempre conectado e sempre está tudo respondendo a estímulo e a você. Isso é uma frase, inclusive, que um professor nosso estava repetindo, que na verdade é de outro cara, e eu esqueci, que é a tecnologia, quando ela é suficientemente avançada, ela é completamente indistinguível de magia. E é isso, é você ficar respondendo a estímulo. Então eu acho que o videogame está tentando assumir esse, até por conta da divulgação dos jogos casuais e dos não jogadores, por conta da plataforma mobile, e algumas outras pessoas estarem começando a apelar um pouco mais para esse lado de pessoas que jogam menos, como por exemplo foi o Wii, né, para a Nintendo. O videogame está virando uma coisa um pouco mais democrática, né? Porque o videogame quando ele começou lá na época do Pong e arcades, ele teve um público muito seleto que foi ficando mais velho. Então a indústria foi envelhecendo junto. Então quando uma pessoa entrava na indústria, era um jogador hardcore que queria produzir jogos de hardcore. Então você cortou a barreira de entrada de videogame. Essa volta do casual está influenciando muito a plataforma, de forma que o videogame está começando a se transformar no media center. Ele não é mais uma coisa que fica no quarto do teu filho, ele é uma coisa que fica na sala. E ele é uma coisa democrática. Tanto que, o que está acontecendo? O PlayStation 3, desde sempre, roda DVD. O Xbox agora está começando a ter uma apelação para a TV. Tem muita gente. A maior plataforma utilizada para o Netflix, se não me engano, é o PlayStation 3. Então as pessoas estão usando videogames para outras coisas também. Agora, certamente, o que foi videogame antigamente certamente podia ser chamado de videogame, porque era um jogo onde você sentava num controle lá na frente da TV e se divertia de alguma forma. E é interessante porque antigamente mesmo, não sei se vocês sabem, mas alguns jogos era sempre o mesmo jogo, por exemplo, Pong, que eram duas coisas se movendo uma bolinha passando, você tinha que derrubar. Só que você podia comprar umas máscaras de cartolina que você botava na sua TV na frente. E elas tinham buracos onde passava só a barreirinha do Pong e um buraco no meio para você ver a bolinha batendo. E em volta era um tema diferente. Então Pong se transformava num jogo de guerra, ou então num jogo de 2 tribos. Então é interessante como o conceito de videogame antigamente, pela limitação técnica, envolvia uma coisa a mais, uma coisa de criatividade, assim, para você poder jogar jogos diferentes da mesma forma. À medida que isso foi evoluindo, você pode fazer isso no próprio jogo. Agora, hoje em dia, você já nem pode chamar videogame muito de videogame, porque é mais uma experiência interativa visual. Existem jogos em que... Existe um cara que criou um jogo que fica num pendrive. E eu não lembro o nome do jogo agora, mas só existe uma cópia do jogo que fica no pendrive. E depois que você zera o jogo, você pode passar esse jogo para alguma outra pessoa, para ela jogar. E essa é a única forma de jogar o jogo.
Tipo, sabe, existem esse tipo de experiências novas que definem essa interação visual e digital de maneira que a palavra videogame não define tão bem mais.